Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais de raiz. Eu já mandei um vídeo, mas agora eu acho que fica melhor mostrando as imagens para explicar os tipos de raízes, características, anatomia, tá bom? Então, as raízes, pessoal, acredita que elas tenham surgido porque a primeira evidência fóssil de raiz para os grupos das eufilófitas foi mais ou menos 390 milhões de anos atrás. Então, quando as plantas saíram do ambiente aquático para ir para o ambiente terrestre, elas tiveram que criar várias adaptações, que antes eram talos, né? Elas não tinham órgãos definidos, e aí as raízes surgiram nesse ambiente, né? Quando elas foram ali para esse ambiente terrestre, as raízes elas têm funções muito importantes nas plantas, como fixação, né? Quando a gente pensa em uma planta terrestre, né? Uma planta que tem uma raiz terrestre, ela serve para fixar essa planta ali na terra, né? No solo. Pode servir também para absorção, para condução. Então, ela absorve água e nutrientes em regiões específicas da raiz e conduz para o restante da planta. Em algumas raízes, elas podem ter a função de reserva também, como na mandioca, batata doce, na cenoura, no nabo, no rabanete. As plantas, elas também, na sua raiz, elas podem sintetizar hormônios como a giberelina e a citocinina. E também substâncias de metabolismo secundário, como a nicotina. Né? Aí depois essa nicotina é enviada para outras partes da planta, como as folhas, por exemplo. O tamanho e o crescimento dessa raiz vai depender de alguns fatores, como o tipo de solo, a questão da água. Então, as condições externas climáticas aí interferem, e ela cresce onde oferece menos resistência a ela, onde tiver menos obstáculos, né? Geralmente, vocês vão ver algumas raízes às vezes vão ficar bem estranhas porque ela vai desviar de uma pedra, alguma coisa que tem ali naquele solo, tá? Então, tem algumas plantas que têm a raiz até bem profunda, né? Podendo chegar a mais de 1,5 metro, 1,80 m mais ou menos. Eles têm uma algarobeira que eles acharam que é um arbusto do deserto com uma raiz de 53 metros. Então, assim, varia muito o tamanho das raízes, até mesmo dentro da mesma espécie, tá bom? A origem dela, geralmente, ela pode vir da radícula do embrião ou do caule. Quando ela sai do caule, a gente chama ela de adventícia, tá? Então, aqui eu tenho uma semente de eudicotiledônia e uma de monocotiledônia. Na eudicotiledônia, vocês lembram de eu falar que ela tem 2 cotilédones, né? Eudicotiledônia, como da soja, feijão, amendoim, né? Então, aqui eu tenho um cotilédone, eu tenho aqui esse eixo hipocótilo radicular. É porque assim eu não consigo separar a radícula aqui dessa outra estrutura que vai originar o caulículo muito bem. Então eu chamo de eixo hipocótilo radicular, tá? Então eu sei que nessa pontinha aqui eu tenho esse meristema que vai promover o crescimento, e a radícula é a primeira coisa que emerge da raiz, tá? Então sai uma radícula que vai formar essa raiz aqui, tanto nas sementes de eudicotiledôneas quanto de monocotiledôneas. Tem essa testa aqui, que é essa casca da semente, né? A origem, então, como eu falei, da radícula aqui do embrião, esse eixo hipocótilo radicular, porque eu não consigo diferenciar muito bem os dois, então aqui vai dar origem ao hipocótilo, essa região, que depois a gente chama, divide aí em epicótilo a região acima dos cotilédones, hipocótilo a região abaixo dos cotilédones, né? Então é como se fosse um caulezinho aqui que está formando, sustentando as primeiras folhas aqui. Quando eu tenho as folhas já uma quantidade maior de folhas, 3 a 4 folhas definitivas, começa a fazer fotossíntese. Então isso aqui é uma plântula, né? Pode surgir também do caule ou de gemas caulinares, aí a gente chama ela de adventícia. Eu tenho raiz, pessoal, não tenho raiz só terrestre, porque geralmente a gente tem
Sempre a gente pensa, a raiz é terrestre, mas nem sempre. Tem raiz aquática, tem raiz aérea. A gente vai ver aí no decorrer ou dessa aula ou da próxima aula que eu for gravar, tá? Se essa não se estender muito, para não ficar muito pesada também. Às vezes eu divido. Pessoal, a morfologia da raiz. A raiz ela é formada por algumas zonas de diferenciação aqui. A gente vai ver que vocês estão vendo na imagem, eu tenho o caule acima do solo. O colo, ele faz essa transição do caule com a raiz. Aqui eu tenho, próximo ao colo e mais perto aqui do caule, tem a região de ramificação, ou zona de ramificação, zona suberosa. Aqui é a parte mais velha da raiz, tá? Dessa zona partem as raízes laterais. Essas raízes laterais, ela tem a mesma formação da raiz primária, tá? Então, se eu pegar aqui, eu vou ter zona pilífera, eu vou ter zona de crescimento, eu vou ter coifa, tá? A gente divide de forma para ficar didático, mas na verdade nem sempre é dessa forma bem certinha. A gente não vai conseguir diferenciar muito bem, às vezes, a olho nu. Mas, por questão de ficar mais fácil a explicação, a gente divide aqui certinho. A raiz pivotante é mais fácil da gente ver essas divisões. Então, aqui, ó, zona de ramificação, onde saem as raízes laterais. Zona pilífera, aqui onde saem os pelos radiculares, são projeções tubulares da epiderme. Essa epiderme é um tecido que reveste a raiz jovem aqui e saem esses pelos radiculares. Esses pelos radiculares são responsáveis pela absorção de água e nutrientes, tá? A zona lisa e de crescimento ou de crescimento é onde ocorre o crescimento da raiz. Então, por isso que eu falei para vocês que a parte mais velha é essa zona suberosa aqui, porque o crescimento está acontecendo lá no ápice, tá? Então, aqui eu tenho a zona lisa ou de crescimento e na pontinha eu tenho a coifa. A coifa é uma capinha mucilaginosa que protege ali contra o atrito, o ataque de micro-organismos. Aqui, pessoal, acredita-se que tem os estatólitos, que são grãos de amido que acreditam que direcione aí o crescimento da raiz, tá? Então, esse aqui é o que eu já falei, né? Só explicando para depois vocês terem. A raiz ela pode se associar com fungos ou com bactérias. Se ela associa com fungos, a gente chama de micorrizas. Essa associação mico-fungo, raiz. Pode ser externamente a raiz, que são as ectomicorrizas, nos casos pinheiros, carvalhos. No caso das endomicorrizas, é a maioria das espécies da agricultura que a gente conhece. A gente não consegue visualizar, fica interno a raiz, pode formar arbúsculo, no caso das micorrizas arbusculares. Então, o que a micorriza faz? Ela deixa essa planta mais saudável, essa planta consegue absorver mais água, mais nutrientes. Ela fica menos suscetível a condições ambientais muito extremas. Ela fica menos suscetível ao ataque de patógenos. Por exemplo, se tem um fungo aqui na raiz se associando, dificilmente ela vai ser atacada por um fungo patógeno. Então, só traz benefícios, tanto para o fungo, que ganha casa e comida, quanto para a planta ali, que tem todos esses benefícios, né? Mais nutrientes, mais água, por quê? Por exemplo, uma ectomicorriza, que é fininha ali o micélio, as hifas desse fungo, consegue entrar onde a raiz não entraria, tá? Aqui vocês podem ver essas regiões mais escuras, são os arbúsculos. Aqui são os nódulos de bactéria. Então, as leguminosas, como o feijão, como a soja, elas se associam a bactérias. E essa associação com bactérias promove a formação de nódulos de infecção. Essa bactéria entra pelo pelo radicular, prolifera, forma essas bolinhas, que a gente chama de nódulo. Se eu cortar ela, se ela estiver bem rosinha, o nódulo está mais ativo, tá? E é diferente aí das galhas de nematóide, porque a galha de nematóide ela é interna à raiz, eu não consigo soltar ela ali da raiz, agora o nódulo eu consigo, tá? Então ele tá só superficial e traz muito benefício para a planta, porque ela reduz o nitrogênio atmosférico, ela fixa esse nitrogênio atmosférico de uma forma que a planta não conseguiria assimilar, tá?
Vou mostrar aqui algumas questões sobre a anatomia da raiz. Então, uma raiz normalmente, uma raiz primária, ela é formada por uma epiderme. Epiderme é o tecido de revestimento. É uma camada única de células que está em contato ali com o solo. O córtex são formados por várias camadas de células. Geralmente tem um espaçamento entre essas células, o que não tem na epiderme, porque na epiderme as células estão bem justapostas para não entrar micro-organismos, solo, essas coisas, tá? Eu tenho aqui também uma endoderme. Essa endoderme, pessoal, ela tem uma... Vocês estão vendo essa fitinha vermelhinha? É a estria de Caspary. Ela vai vedar essa endoderme para passagem aí de algumas coisas, porque a água vai entrar de forma aí pelo simplasto ou pelo apoplasto, ou rodeando as células, ou por canais que tem ali na célula, ela vai passar ali no meio, no caso do via simplasto, tá? Ela passa ali pela membrana, né, e acaba entrando. Só que quando chega aqui na endoderme, ela tem que passar por dentro da célula. Você não consegue passar por fora. Isso aqui é como se fosse dar uma filtrada, porque até aqui na endoderme eu chamo de solução do solo. Aqui para dentro, não. Aí, para essa água entrar no xilema, aí essa água está um pouco mais limpa para ser levada aí para os diferentes órgãos da planta, né? Então, eu tenho aqui o periciclo. O periciclo vai dar origem, por exemplo, a algumas raízes laterais. Eu tenho o sistema de condução formado por xilema e floema. O xilema, ele transporta água, então hoje eu chamo de solução do xilema. Água ali do solo, água, e acaba levando ali para outros órgãos até chegar, por exemplo, nas folhas para a fotossíntese, né? Essa água é levada ali, tem algumas teorias, né? Que depois a gente vai falar sobre essa questão. E o floema, ele leva fotoassimilados. Então, por exemplo, lá na folha, ocorreu a fotossíntese, ela sai distribuindo esses fotoassimilados aí para os órgãos da planta, que é o alimento, a fonte de energia. O xilema é sempre ascendente e o floema é descendente? Não. O floema nem sempre é descendente, vai depender da época da planta. Se estiver em época de floração, frutificação, tá? Aqui, pessoal, eu tenho a raiz do trigo, que é uma monocotiledônia. Aqui eu tenho a raiz do milho, mostrando córtex, epiderme. Aqui, ó, dessa parte aqui, quase próximo ao cilindro vascular, tá saindo uma raiz lateral. Olha aqui o córtex, vocês podem ver o tamanho das células, que nem sempre segue o mesmo tamanho, né? Eu tenho a epiderme revestindo, eu tenho o córtex, essa grande quantidade de células que fica entre a epiderme e o sistema vascular. Aqui eu tenho uns cortes anatômicos aí da raiz da soja. Isso aqui eu fiz de um trabalho meu do mestrado. Então vocês podem ver aqui o córtex. Isso aqui é uma raiz primária, tá? E eu vou mostrar para vocês o porquê aí nessa questão do protoxilema, metaxilema, tá? Aqui, pessoal, as raízes elas são classificadas de acordo aí com a sua anatomia do xilema em diarca, triarca, tetrarca e poliarca. Diarca é quando tem dois polos do protoxilema. Protoxilema são essas células menores aqui do xilema, que no caso da raiz fica externamente. A gente fala que é exarco, porque ela fica de fora do metaxilema. Metaxilema geralmente são as células menores. Protoxilema ainda pode se diferenciar, pode aumentar essas células ainda. O metaxilema não. Protoxilema é formado primeiro. Quando eu tenho três polos do protoxilema, eu sei que é o polo do protoxilema porque essas células são menores. Eu chamo ela de triarca. Aqui eu tenho 4 polos do protoxilema, eu chamo de tetrarca. Da soja eu vi que ela é tetrarca, tá? E quando eu tenho vários polos do protoxilema, eu chamo ela de poliarca. Olha aqui a da soja que eu fiz no meu trabalho de mestrado. Eu fiz usando a fluorescência. Vocês podem ver aqui, ó, metaxilema mais central, células maiores, protoxilema, os polos, aqui, ó, na pontinha,
Então, essa notação exarca, eu tenho uma raiz tetrarca na soja. E aqui é o floema, ó, eu consigo ver bem aqui os polos, aqui o floema entre os polos do protoxilema. Essa aí eu só coloquei para vocês verem, isso aqui é uma raiz que não foi inoculada nematóide, é uma raiz normal aí da soja. Essa aqui eu inoculei nematóide de galha para vocês verem a modificação que ocorre aí na raiz, né? Então, aquilo que eu falei, pessoal, as estrias de Caspre, ela veda todinha as células da endoderme, né? Aqui, ó, células do metaxilema, protoxilema, sempre assim na ponta, né? Por isso que a gente chama de polo aqui. Pessoal, então aqui só tem a diferença aí de raiz e de caule, tá? No caso aqui da raiz, né? Eu tenho uma raiz de monocotiledônia e de eudicotiledônia. Na eudicotiledônia, eu tenho aqui os polos do protoxilema na parte exarca. E aqui, ó, no caso da